Olá, paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Talvez algumas mensagens que você ouve não é para você, mas você guarda e passa para frente. Pega esse vídeo e manda. Tem um pastor amigo meu que pegou um vídeo nosso, o crente cara de pau, e ele levou, botou na escola dominical para os membros verem. Ele queria falar, falou: pastor, eu sou muito amoroso, mas vou botar você lá. E pegou a palavra que nós demos, botou na escola dominical lá, e Deus falou quem tinha que falar. Amém? Eu vou deixar uma mensagem para você, baseado no livro de Tiago 1,26, que diz assim: o título da mensagem: fofoqueiro na igreja? É uma pergunta. Será que tem fofoqueiro na igreja? Então, o título dessa mensagem: fofoqueiro na igreja? Eu vou mostrar para você que está cheio. Tiago 1,26 diz assim: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana seu coração, a sua fé é vã. Olha só, meu irmão, o que Tiago está dizendo? Tiago, irmão do Senhor. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua fé é vã. Meu irmão, se você entrar numa referência bíblica e botar palavras, versículos, Deus exortando sobre o cuidado com a língua, você vai ficar aterrorizado. São centenas e centenas de versículos. Tiago também, no capítulo 3, 5, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro, se gaba de grandes coisas, vede quão grandes bosques um tão pequeno fogo incendeia. Mas eu vou me ater, tem centenas de versículos. O primeiro versículo que nós lemos, Tiago 1,26: se alguém cuida ser religioso, se alguém cuida dizer que é crente, carregar a Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja, dar uma de santarrão na igreja, e não refreia a sua língua, ou seja, não segura a sua abençoada língua, mas engana-se a si próprio e a sua fé é em vão. Meu irmão, o que tem de fofoqueiro dentro da igreja, o que tem de crente dentro da igreja, se ele falasse de Jesus, o quanto ele fala da língua dos outros, da vida dos outros. Tem um amigo meu que ele mora num prédio e ele disse que foi feita uma pesquisa no prédio dele sobre o maior fofoqueiro do prédio. Infelizmente, quem ganhou foi uma irmã da igreja, uma crente em Jesus Cristo. Ele falou para mim: pastor, mora do meu lado. A mulher foi tida como a fofoqueira do prédio todinho, com quase 100 moradores. A crente ganhou o título de a fofoqueira do prédio. O que tem de crente, meu irmão, que ele só vive de falar da vida dos outros. Tu para perto dele, irmãos, tem crente que ele virou tem crente que ele está tão fofoqueiro que você chega nas igrejas, se você quiser saber tudo o que está acontecendo na igreja, você vai em cima dele. Ô, meu irmão, como é que tá? Com 5 minutos ele dá a planta todinha. Ele fala do pastor, porteiro da igreja. Ele sabe da vida de todo mundo. Ele só não sabe da vida dele. Ele só não conta os podres dele. Ele só não conta o que está acontecendo na casa dele, nem na família dele. Só que todo mundo sabe, porque o fofoqueiro é assim. Ele pensa que só ele que sabe da vida dos outros, e todo mundo sabe da vida dele. Quantas vezes eu passo perto de irmãos na rua, quando você chega perto eles travam na mesma hora, para de conversar, muda o assunto, porque tá falando mal da vida do pastor, tá falando mal daqui, tá falando mal dali, tá falando mal de lá. É o tempo todo. O Tiago está dizendo: se alguém cuida ser religioso, se alguém cuida dizer que é crente e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua fé em vão. Meu irmão, se você ou eu vivermos de fofoca, é em vão nós estarmos dentro da igreja, meu irmão. Tem pessoas que, se ele falasse de Jesus o quanto ele fala da vida dos outros, já teria convertido o prédio dele todinho, já teria convertido a vizinhança dele todinha. Pessoas dentro da igreja, não estou falando fora da igreja não, meu irmão. Eu preguei hoje de manhã numa igreja, numa empresa que eu prego para 150 funcionários, e eu preguei sobre isso. Realidade, não adianta você esconder não. O que tem de fofoqueiro, tem crente dentro da igreja que ele está tão aprofundado na fofoca
que ele até lê lábios. Eu conheço irmão que ele lê lábio. Você tem que falar igual já viu os jogadores, que tem aqueles intérpretes que ele fala e o jogo está lá distante e o cara vai para o Fantástico, outras reportagens, e eles vão lá e o intérprete ele fala o que ele está falando. Tem crentes que ele está tão fofoqueiro que ele agora aprende a ler lábios. Quando ele vê dois irmãos conversando, ele está fitado, esse dia conversando com o irmão, ele está fitado e olhando, falei, o que foi? Não, peraí, pastor, peraí, o que foi, meu irmão? O fulano está falando isso, está vendo, está dando problema. Mas, meu irmão, homem, não é só mulher que é fofoqueira, não. Tem um montão de homem fofoqueiro linguado dentro da igreja. Falei, meu irmão, como é que daqui tu tá vendo o que o irmão está falando lá? Não, pastor, eu tô ligado. É o diabo do tá ligado. Tô ligado. Irmão, tome cuidado com esses fofoqueiros, meu irmão. Tome cuidado, isso é tudo demônio. Me disseram, me contaram, quem falou não mente, tô sabendo. É tudo técnica de fofoqueiro. É tudo pessoa que não sabe de nada, não está sabendo de nada. Ele vai passando, ele é tudo. São pessoas, irmãos. Eu falo o que eu vejo. A Bíblia diz, eu acho que foi Pedro que falou, para nós falarmos o que nós temos visto e ouvido. O que tem de pessoa dentro da igreja que ele só sabe falar da vida dos outros. Me disseram, me contaram, quem falou não mente, está sabendo, defama os outros, defrauda os outros, inventa calúnia a respeito dos outros. Alguém fala para ele não sabe se é verdade, ele já passa para frente, ele não tem certeza, ele já vai falando. Alguém conta, irmãos, quantas pessoas, irmãos, eu converso com muita gente nos procura, quantas pessoas de outras igrejas vêm nos procurar, porque tem medo que se falar na igreja dele para alguém, no outro dia a igreja toda está sabendo. Quantas pessoas estão com aversão à igreja? Quantas pessoas tomaram pavor de igreja? Sabe para quê? Desabafam com alguém dentro da igreja. O crente é um fofoqueiro, tanto o homem como a mulher, e ele fofoca e ele diz para um, diz para outro. Daqui a pouco a igreja toda está sabendo o problema do irmão, o problema da irmã. Com isso, as pessoas dentro das igrejas, elas estão ficando caladas, elas estão trazendo para dentro de si os seus problemas, não consegue desabafar com ninguém, coloca lá dentro do coração, tranca e o mal está ali. Por quê? Porque não pode falar, meu irmão. Porque os fofoqueiros escutam e não é só membro de igreja, não. Eu conheço pastor fofoqueiro. Eu conheço pastor, eu estou falando, o Espírito de Deus está aqui. Eu conheço pastor que vem falar para mim, meu irmão, aquele homem ali, pegou meu sapato e não me devolveu até hoje. Prendeu meu sapato, isso é brincadeira, o cara tem um emprego bom, por que ele pega meu sapato e não devolve? Quem que ele tinha que falar isso para mim? Eu conheço pastor, meu irmão, pastor que vem conversar comigo, meu irmão, pastor Roberto, aquele ali. Qual? Aquele ali. O que tem, pastor? Aquele ali, meu irmão, tá. Pra que ele tá falando isso pra mim? Se alguém conta um problema pra ele tem que dobrar o joelho dele pra orar, meu irmão. Ele tem que jejuar pela pessoa. Ele não tem que chegar e contar o problema dos outros pros outros, não, meu irmão. Infelizmente, irmão, o que tem de fofoqueiro na igreja, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, se alguém contar alguma coisa pra você, fecha a sua boca, meu irmão. Não fale nada para os outros, não. A Bíblia diz que todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Quantas pessoas dentro da igreja não conseguem mais confiar em ninguém? Quantas eu viro e mexo, eu tenho orado por famílias. Há 2 meses atrás eu fui orar por uma família desestruturada, que tomou ódio da igreja. Sabe por quê? A moça foi pedir oração para uma fofoqueira dentro da igreja. É fofoqueira. Foi pedir oração para uma fofoqueira e a fofoqueira espalhou para a igreja todinha. Só que ela não espalhou o que aconteceu. A menina foi falar assim: poxa, ô fofoqueira, ora por mim, porque eu estou desconfiando que o meu marido está fazendo isso. A fofoqueira já espalhou para a igreja toda que o marido dela estava fazendo. A menina tomou aversão, fui na casa dela orar por ela. A menina falou: pastor, olha, eu tomei nojo de crente. Sabe, cara, que? Crente fofoqueiro. Eu encerro agora. Toda pessoa que vier falar alguma coisa para você de alguém, primeiro, esquece a pessoa que ele está falando. Olha para a vida dele. Olha para a vida de quem vem fazer a fofoca. Porque é muito fácil você falar de pessoa, a Bíblia diz que aquele que difama o seu próximo às escondidas, Deus o destruirá. Quando a pessoa vier falar para você de alguém, analisa a vida dele. Primeiro vê se ele tem moral para falar com você. Quando ele acabar de falar, meu irmão,
Não, aliás, nem deixa ele falar. Meu irmão, você tem certeza do que você está falando? Você tem convicção? Filtra, meu irmão, porque senão vai contaminar você. A fofoca contamina você. E se você deixar, daqui a pouco tu virou fofoqueiro também. Meu irmão, o que o irmão vai me contar? O irmão tem certeza do que o irmão está falando? O irmão tem plena certeza? O irmão está disposto a sustentar na cara da pessoa? Acabou. É o primeiro filtro. Segundo filtro, duvide, meu irmão. Duvide. Duvide, meu irmão. Sabe por causa de quê? Às vezes a pessoa está com a vida toda errada. Um tempo atrás, eu encerro agora, falava 1 hora sobre isso aqui. Há um tempo atrás veio uma pessoa falar para mim: aí, pastor, tá sabendo da irmã fulana? Só que ele se ferrou, que a irmã fulana que ele foi falar é a irmã da minha esposa. A irmã fulana, que é a irmã da minha esposa, vende roupa. Esse crente abençoado deu um calote de 400 na mulher. Crente dá calote, tá assim de crente caloteiro. Tá empesteado, tá nascendo igual capim. Tá igual capim. Aí esse abençoado irmão, aí aquela irmã fulana, aquilo ali não vale nada, pastor. Irmão, eu não sei como é que anda com a Bíblia na mão. Eu falei, por quê, meu irmão? O menino não sabia que a mulher é a minha cunhada. E ela já tinha falado pra mim: poxa, Roberto, o fulano me deu um calote de 400 reais, comprou roupa pra ele e pra mulher dele. A minha cunhada vende roupa, comprou roupa no valor de 400 reais e não me pagou. Eu já sabia. Aí na frente do pessoal, pô, aquela irmã é isso. Aí começou a falar. Eu falei, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa irmã que tu tá falando é a irmã fulana? É, rapaz, aquilo ali mesmo, não sei como é que diz que é crente. Vem cá, tu comprou 400 reais com ela e não pagou? Quando eu falei, meu irmão, o cara expulgou. Quê? Falei, ela é minha cunhada, cara. A fulana é tua cunhada? Falei, é. Ela falou pra mim que tu comprou 400 reais com ela, já tem 3 meses que tu não pagou ela. É mentira dela, vamos lá pra testemunhar na frente dela. Não, meu irmão, não foi eu que comprei, quem comprou foi minha mulher. Não, cara. Tu tem que responder para a tua mulher. Se a tua mulher é caloteira, então tu tem que pagar. Se tu não paga para a tua mulher, você e ela são caloteiros os dois. Ele, não, meu irmão, discutiu comigo, nem fala mais comigo. Olha só, meu irmão, se eu não conheço o santo, eu ia acreditar ele falando da irmã, e a irmã serva do Senhor. Então cuidado quando essas pessoas vierem falar mal dos outros. Cuidado, meu irmão, cuidado, toma cuidado. Primeiro, você tem certeza do que você está falando? Se eu chamar a pessoa na tua frente, você testemunha na cara dela, corta logo esse demônio da fofoca, meu irmão. Deus abençoe você. Aquele que está dentro da igreja e faz fofoca, a Bíblia diz que Deus vai cobrar. Deus abençoe você.